Sim. Bom dia a todos. Eu peço que tomem os seus lugares para podermos iniciar a aula. Ora bem, em primeiro lugar, queríamos cumprimentar a todos, especialmente aos nossos alunos, pela forma como receberam o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Para nós, é uma honra enorme apadrinhar este seu projeto. É exatamente um exemplo de cidadania e muito importante para estes alunos que temos hoje aqui connosco. Quero cumprimentar também a Câmara Municipal, que se fez representar aqui por quase todos os seus elementos, a Associação de Pais, cumprimentar a minha equipa diretiva e cumprimentar todos os funcionários da escola, cumprimentar todos os alunos. Esta escola tem como projeto de intervenção ser um hub comunitário de inovação. Hoje, neste momento, estamos todos ligados. Mas o que é que será isto da inovação? A inovação é nós mudarmos alguma coisa. E essa mudança está na participação. Portanto, nós precisamos da Câmara Municipal, nós precisamos da Presidência da República, nós precisamos do Governo, nós precisamos muito dos alunos, nós precisamos muito dos professores, nós precisamos muito das empresas, nós precisamos de estar ligados. Para quê? Para produzirmos a equidade. E a equidade está na participação. Nós todos conseguimos participar independentemente das nossas limitações. E nós, professores, temos exatamente essa tarefa, fazer os alunos participar. E quanto melhor forem as suas participações, de certeza absoluta, melhor será o seu futuro. Esta escola é uma escola que tem como lema ser uma escola de todos, com todos e para todos. Esse é o lema da nossa escola e é isto que nós queremos fazer. Neste sentido, termos aqui uma aula sobre educação, vocação e futuro é exatamente aquilo que vocês precisam. Eu estou a olhar para uma série de alunos que no próximo ano, aliás, daqui a poucos meses, estão a escolher casa num sítio que não conhecem, estão a fazer novos amigos e estão a preparar o futuro que aí vem. Vão se tornar pessoas, para se tornarem pessoas válidas para a nossa sociedade. Podemos falar de futuro, sem dúvida, mas não podemos esquecer o passado. E o passado está também aqui à minha frente, porque à frente da Câmara Municipal, à frente das nossas empresas, estão os ex-alunos da nossa escola. E é assim que tem que continuar. É isto que nós temos que continuar a fazer, é isto que vocês têm de ser. Eu agradeço a todos, mais uma vez, agradeço também ao professor Marcelo o facto de conseguir ter cumprimentado os nossos 1060 alunos. Muitos parabéns. Há uns que estão numa visita de estudo, esses não conseguiu. Agradeço imenso esta sua entrada e espero que tenha sido digna do projeto que quer desenvolver. Vou passar aqui então a palavra ao nosso Presidente da Câmara para que vos possa dirigir também umas palavras antes de começarmos então com a aula. Pronto, muito rapidamente, porque estamos cá todos para ouvir o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, certo? Portanto, muito rapidamente, cumprimentar o Sr. Professor, agradecer-lhe muito, meu amigo, desculpe que vamos lhe chamar muitas vezes Presidente, porque uma vez Presidente vai ser Presidente para sempre, ok? E, portanto, nós, esta ideia de que efetivamente
agradecer-lhe muito a sua presença aqui. Sabermos que esteve planeada esta visita várias vezes, por qualquer coisa que havia, a última vez penso que até foi por causa das tempestades, que não foi possível ter acontecido mais cedo a visita aqui ao nosso concelho, mas começar este programa de visitas às escolas, uma figura como a sua professora, e começar por Águeda é uma honra enorme. Queria agora aqui homenagear, sabem quem? A vocês todos. Foi extraordinária a forma como receberam o seu professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu vinha ali muito perto e muito sinceramente senti-me emocionado e orgulhoso, porque efetivamente o entusiasmo, e orgulhoso de duas maneiras, por Águeda, por vocês e por seu professor. Porque não é fácil, eu nunca tinha visto uma visita tão recebida de uma forma tão entusiástica por um público como este, que às vezes é tão criterioso a fazer este tipo. Portanto, muitos parabéns, muito obrigado e estamos todos de parabéns, não tenho dúvidas nenhumas. Olhem, eu queria-vos pedir para daqui a bocadinho estarmos todos com muita atenção ao que o Sr. Professor vai dizer. Por uma razão muito simples. Ele vai falar, entre outras coisas, de futuro, se calhar de sonhos, daquilo que vai ser, que é a nossa vida, aquilo que nós queremos e desejamos. E vocês que estão nesta circunstância, como o Sr. Diretor aqui acabou de dizer, de muitos de vocês que vão daqui por uns dias escolher outros percursos, alguns têm uma ideia muito fixa daquilo que querem, outros nem por isso. Eu queria vos acalmar a todos, porque a vida às vezes nem sempre é aquilo que nós sonhamos. Mas há uma certeza que eu tenho. O sonho deve ser uma coisa que nos deve acompanhar sempre. E nunca se esqueçam, nunca deixem o sonho a morar sozinho. Percebam o que é que isto quer dizer. Nós temos que sonhar, mas temos que nos empenhar todos os dias da nossa vida por um futuro melhor. Já agora queríamos só dizer uma outra coisa. Aquilo que nós fazemos uns com os outros e por todos e para o bem de todos é o que realmente conta. Por isso, este é o meu maior recado que eu vos deixo aqui. Estou tão curioso como vocês, com tanta vontade como vocês, de ouvir o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa. À direção da escola, muito obrigado pelo convite, pela forma como quiseram trabalhar em conjunto. E queria-vos dizer o seguinte, o futuro, se perguntarem aqui a alguns ex-alunos da escola que estão aqui, desta escola, pergunta-lhes se eles achavam, naquela altura em que aqui andavam, que estavam nesta posição no dia de hoje. Perceberam o que eu disse? Está aqui a prova clara de que o futuro é todos os dias e constrói-se todos os dias. Obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado. Ora bem, só mais um pequeno momento, porque assim, é apanágio da nossa escola recebermos com um pequeno texto declamado e com um momento musical. Eu vou então chamar Afonso Martins para declamar um poema de Afonso Cruz. Paz traz paz. Tenho vindo a perceber que as coisas pequenas transformam-se em coisas grandes e as coisas grandes transformam-se em coisas pequenas. Não param de dançar. Reparem, alguém pregou uma rasteira ao João. O João deu um pontapé num cão. O cão mordeu uma pessoa. Essa pessoa, zangada, bateu num amigo. Esse amigo pegou numa caçadeira e saiu a disparar pelas ruas. E depois alguém se quis vingar e matar-lhe os familiares. Então, um bairro inteiro saiu armado, com vontade de dizimar. A seguir, um país dividiu-se com vontade de devastar. Depois, vieram os russos e os americanos, e até quem sabe os chineses ou os franceses, ansiosos por aniquilar. E caíram bombas em todo o lado. Os cemitérios ficaram sobrepovoados. Já não cabiam mais ossos, e tudo porque pregaram uma rasteira ao João. Imaginemos então outro cenário, que alguém elogiou João, que, por sua vez, fez uma festa num cão. O homem que passava sorriu. Um taxista pensou que o sorriso era para ele. Abrandou. Deixou passar uma empresária
que se esqueceu das suas sobrancelhas zangadas e agradeceu com um aceno. E que, ao chegar ao escritório, resolveu aumentar um dos funcionários que há tanto tempo merecia. E este funcionário pôde assim pagar os estudos do filho, que mais tarde haveria de descobrir uma vacina contra o cancro, e outra contra a malária, e outra contra a maldade. E assim, salvaram-se milhões de vidas, tudo porque elogiaram João. Com estes exercícios, conclui-se: o mal é contagiante e pode ser pequenino e insignificante, mas pode crescer e crescer e crescer e crescer e vir a matar milhões de pessoas, porque o mal tem muita vontade de devastar. A boa notícia é que o bem também contagia. Também pode ser uma pandemia e tem um nome muito simples e fácil de curar: paz traz paz, que tem como consequência o fenómeno chamado ser humano. Muito bem, agora vou aqui apresentar a banda. No cajón, Gabriel Almeida. No baixo, Beatriz Trigueiro. No piano, Simone Campos. E na voz, a nossa Mafalda Pinto. Falei contigo com medo que os montes e vales que me achas caíssem a teus pés. Acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não quer explodir faça bem ao escudo que és. Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto do verão dos jardins do teu beijo. Sabes que sentes também que no dia maior serás da peça sem rede a pairar sobre o mundo e tudo que vejo. É que hoje acordei e lembrei-me, sou uma água feiticeira e a minha bola de cristal é folha de papel. E nela te pinto nua, nua, numa chama minha e tua. Confio que ainda não reparaste que o teu destino foi inventado por giradiscos estragados, aos quais te vais moldando. E todo o teu planeamento estratégico de sincronização do coração são leis como paredes e tetos, cujos vidros vais pensando. Anseio o dia em que acordares por cima de todos os teus sons, de notas subtraídas, sempre com a mesma solução. Podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso, harmonioso ao teu gesto mimado e à palma da tua mão. É que hoje acordei e lembrei, sou uma água feiticeira e a minha bola de cristal é folha de papel. E nela te pinto nua, nua, numa chama minha e tua, numa chama minha e tua. Desculpa se fiz fogo em noite sem pedir autorização prescrita ao sindicato dos deuses, mas não fui eu que te escolhi. Desculpa se usei como um refúgio dos meus sentidos, pedaço de silêncios perdidos que voltei a encontrar em ti. É que hoje acordei e lembrei que sou uma água feiticeira. E nela te pinto nua, nua, numa chama minha e tua, numa chama minha e tua.
passa-me ao lado, e passa-me ao lado. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Escola Adolfo Portela. Bom dia a todos, Presidente da Câmara, Vice-Presidente, vereadores, Diretor da escola, sei que está há pouco tempo, mas um mês, Presidente da Associação de Pais, Presidente da Associação de Estudantes, todas e todos os alunos. É para mim uma honra estar aqui convosco. Falo neste. E depois, quando andar de um lado para o outro, falo com o outro. É uma honra, teve marcado várias vezes. E foi desmarcado pelas razões mais diversas. Apareceu uma viagem que tive que fazer num determinado momento, ao estrangeiro. Apareceu-me uma hérnia que ia estrangulando depois, no final do ano passado. Depois houve a calamidade. E depois decidi adiar uma semana para não estar em cima da deslocação ao país do Sr. Presidente da República, por respeito ao Sr. Presidente da República. E, portanto, por estas várias razões, foi adiado. Cá estamos, e já sabem qual é o tema. O tema é... Eu vou começar pelo futuro, mas o tema não é assim que está formulado. O tema está formado de educação, vocação, futuro. Uma ideia comum a isto é o seguinte. Sabem que a minha escolha de vida foi ser professor. E fui professor durante muitos anos e sou professor até ao fim da vida. E o que é que o professor faz? Partilha experiência. Não é ensinar, é partilhar. Também não é só comunicar. É repartir a sua experiência, o que aprendeu, o que fez, o que ouviu, o que viajou, o que soube. E hoje quero partilhar convosco acerca de vocês. De vocês. Eu não vou falar de mim, vou falar de vocês. Vou tentar falar rápido para depois perguntarem o que quiserem sobre este tema. Eu vou começar pelo futuro. Como é que vai ser o vosso futuro? Fiquem com 3 ou 4 ideias fundamentais. Primeiro, o vosso futuro, decididamente eu vou falar com móvel. O vosso futuro vai ser muito diferente do vosso presente. Muito. Completamente diferente. Preparem-se para isso. Em quê? Primeiro no espaço. Vamos começar no tempo. No tempo. Vocês vão viver muito mais tempo que os vossos pais e os vossos avós. Em média, poderão chegar aos 100 anos. E vários ultrapassarem. Segundo, vão viver uma vida útil mais longa. Não é só viverem mais tempo, é viverem com qualidade. Hoje há muita gente que vive até idades avançadas, mas doente, sem qualidade. Vocês vão viver com maior qualidade. Porque a ciência, porque a saúde, porque a medicina progridem. Vão viver mais aceleradamente. Os meus avós viviam de uma forma lenta no campo. Os meus pais viviam na cidade de forma mais rápida. Eu vivi na cidade, no país, no estrangeiro, de forma mais rápida. Vocês vão viver mais rápido. As coisas mudam. Como dizia o poema, tudo tem a ver com tudo. De uma manhã para uma tarde para uma noite. De uma noite para a madrugada, durante a madrugada. Tudo muda. Portanto, o tempo vai ser outro. Preparem-se para isso. O espaço vai ser outro.
Preparem-se para isso. Os meus avós viviam na sua terra. Depois foram viver, mais tarde, para fora da terra. Os meus pais viveram quase sempre na mesma terra. Vindo fora de Lisboa, viveram em Lisboa. Eu sabia que quando estava na vossa idade, no secundário, mesmo antes, no fim do básico, tinha de me preparar para ir trabalhar, para ir viver, para ir conhecer países completamente diferentes, que eu não conhecia. E, portanto, tem de se preparar para o quê? Um mundo de mudança. A grande constante da vossa vida vai ser a mudança. É uma boa notícia para os que são capazes de mudar rapidamente. É uma má notícia para aqueles que têm dificuldade em mudar. Preparem-se para isso. Um mundo de mudança. Este vai ser o vosso futuro. Este já é o vosso presente, mas vai ser o vosso futuro. E quanto mais avançarem na vida, mais vai ser assim. Então, o que é fundamental para a mudança? Vocês têm de ir encontrando ao longo da vossa vida a vossa vocação. O que é vocação? Não é uma coisa que cai do céu. A vocação é o caminho mais adequado em cada momento às vossas qualidades e aos vossos defeitos, às vossas forças e às vossas fraquezas, aos vossos trunfos e às vossas fragilidades, que mudam no tempo. Vão melhorando numas, vão piorando noutras. Isso é a vossa vocação. E vão ter várias vocações ao longo da vida, que se projetam em atividades diferentes. Eu sonhei ser professor de Direito em Lisboa, na escola onde queria formar-me. Fui, mas fui professor em muitas outras escolas, em Portugal e no estrangeiro. Fui, mas tive tarefas sociais nos bairros de lata, nos sem-abrigo, nos cuidadores informais, que eu não sonhava que ia ter ao longo da vida. Fui, mas fiz jornalismo, ou melhor, fiz imprensa, fiz rádio, fiz televisão. E fiz atividades culturais que não pensava ao longo da vida. E nos sítios mais diversos da vida. Então, o que é que importa hoje falarmos? É da vossa vocação inicial. Vocês estão muito perto de ter de escolher caminhos. Ou já escolheram, ou estão a escolher. Fiquem com uma ideia, não vão ser definitivos. Vão ser o primeiro caminho ou a primeira parte do vosso caminho. Mas é importante. Em alguns, dá para toda a vida. Noutros, na maior parte, muda ao longo da vida. No tempo dos meus avós, era bom só ser um emprego durante toda a vida. Era sinal de segurança, de confiança. Hoje, para muitos casos, é mau. É falta de inovação, falta de imaginação. É conformismo. E as pessoas fartam-se e querem mudar. Portanto, aquilo que vocês devem pensar hoje é, agora que eu vou começar esse caminho, por onde é que eu vou começar? E vou começar por onde? Atendendo a quê? E aqui entra a educação. A educação na família, a educação na escola, a educação na vida de todos os dias, no grupo desportivo, no grupo musical, no grupo de amigos, nos colegas, nos namorados, nas namoradas, nos amigos, nas amigas. Todos educam e são educados. Todos educamos e somos educados até ao fim da vida. E o que é importante num mundo que vai mudar tanto no tempo e no espaço? Primeiro, aprender a resolver problemas. Vocês vão ter, ao longo da vida, de resolver problemas. E não é em dias marcados, com testes marcados, com exames marcados.
Da manhã para a tarde pedem-nos para resolver um problema. Às vezes de uma hora para a hora seguinte. Olha, resolva-me isto, pá. Arranje-me isto. Pode ser manual, pode ser informático, pode ser intelectual. O que for. Aprender a resolver problemas. Eu, quando acabei os meus estudos de Direito, muito do que tinha aprendido já tinha mudado. O importante é que eu tinha aprendido a lidar com aquilo que em cada momento fosse encontrar na vida. Segundo, aprendam a resolver problemas o mais equilibrados possível entre cabeça, coração e vontade. Eu tive amigos e colegas que eram muito inteligentes, mas muito infelizes do ponto de vista emocional. E essa inteligência valia de pouco, porque sofriam tanto emocionalmente com os problemas que tinham de resolver, que muitas vezes ficavam aquém do que podiam dar. Outros eram muito sensíveis, muito criativos, e, no entanto, tinham dificuldade em pensar, em ter tempo para pensar. E depois, o que era muito frequente, encontrei muitos que pensavam bem, conseguiam reagir de uma forma emocional sem desequilíbrio, mas eram incapazes de decidir. Eram decisófobos. O que eu encontrei na vida, nos jornais, nas rádios, nas televisões, na política, na gestão das instituições, de pessoas muito inteligentes, muito equilibradas emocionalmente, pois chegava o momento da decisão, ficavam paralisados. Ficavam paralisados, não eram capazes. Eu decido por A ou por B, ou por C ou por D. Tentem, e tentem vocês, e tentem os vossos professores, e tentem os vossos familiares. Isso que é muito difícil, que é ir em cada momento aprendendo a resolver problemas de forma equilibrada. Depois, preparem-se para um mundo em que é preciso saber comunicar. Podem ter as melhores ideias do mundo, não são capazes de explicar. É como um aluno no teste ou no exame. Ora, diga lá isto. E de repente começa a tentar explicar e não consegue comunicar. Ora, isto é difícil, porque nem todos são muito extrovertidos. Nem todos têm poder de comunicação. Há muita gente tímida. Eu era tímido. Eu corrigi a minha timidez porque tinha um vizinho meu e um colega meu que era muito melhor do que eu, mais rápido. E ganhava-me sempre todas as discussões. Veio a ser padre, veio a ser cônego, veio a formar, a trazer para Portugal um movimento católico, chamava-se João Seabra, e eu vivia no 102 e vivia no 82. E eu um dia disse, eu tenho que ganhar uma discussão ao Seabra. Eu não consigo. Eu não consigo comunicar com ele. Ora bom, saber comunicar é saber comunicar, obviamente, na língua que é a vossa e a nossa língua, mas também noutras línguas que são do mundo. O inglês, por exemplo. Ou uma língua que é definitivamente do mundo, a língua digital. Quem for info-excluído no digital tem uma grande dificuldade de comunicação. Olhem para isso, a pensar no vosso futuro, que isso faz a diferença. Depois, saibam localizar no tempo e no espaço. Os meus alunos, a maior dificuldade tinham. Eu perguntava-vos, onde é que fica este país? E o país aparecia em todos os telejornais todos os dias. Era o Afeganistão, era o Paquistão, agora é o Irão. Onde é que ele fica? Bom, e não imaginam, mas depois vi que em outros países ainda é muito pior. Perguntar, eu não quero dizer a nacionalidade, a pessoas de outras nacionalidades, onde é que fica Portugal? Eles dizem nos sítios mais incríveis do mundo. Onde é que fica? Bom, naquela altura era, onde é que fica o Afeganistão? Todos os dias se falava Afeganistão, depois no Paquistão. Uns punham na África, outros punham na América Latina, outros punham algures
entre a Europa e a Ásia, mas não sabiam exatamente onde, ou na Ásia. Bom, se vocês estão em ligação com o mundo permanente hoje pelo digital, instantâneo, já não digo pela televisão, pela rádio, pelos jornais, pelas redes sociais, têm de saber o que fica onde. E têm que saber o que se passou quando. Têm que saber o mínimo de história. O mínimo. Eu aos meus alunos, na primeira aula, eu punho uma lista de nomes. E ora, ponham quem é que viveu primeiro e quem é que viveu depois. Bom, era um drama. Era um drama porque trocavam tudo. Ora, isto não é possível. Vocês depois vão ter que exercer profissões as mais diversas. Mas têm de saber localizar no tempo e no espaço. E aqui chego a duas questões fundamentais. Porquê é que eu, professor Marcelo, falei em vocação e não falei em curso? Porque o curso é um instrumento, é um meio. As pessoas normalmente dizem, eu quero este curso. Deviam dizer, eu quero este caminho e para isso eu preciso deste curso. Eu uma vez, numa escola muito complicada, muito crítica perto de Lisboa, da pesada, em que os alunos eram mais velhos que os professores e eram muito indisciplinados. Foi muito complicado falar para eles. Tive que pôr em cima de uma cadeira e berraram. Se não querem que eu venha aqui, eu não venho. Pronto, vou-me embora. Pronto. E há uma muito tímida que diz, eu não sei bem qual é a vocação, mas sei o que é que quero fazer. Mas é isso. Eu quero ser terapeuta da fala de crianças. Eu disse, olha, parabéns, porque é tão raro com a tua idade encontrar uma pessoa com uma ideia tão concreta, tão precisa, tão rigorosa sobre aquilo que a fará feliz. Claro que na altura era um problema, não havia cursos. E não havia cursos públicos, muitos. Praticamente não havia para isso. E depois hoje há. Ou não havia vagas. Portanto, uma coisa é a vocação, outra coisa é o curso. O curso é um instrumento. Podem mudar de curso. Agora, não mudam necessariamente o caminho, nomeadamente o caminho inicial que querem fazer. Já perceberam qual é a outra questão fundamental que resulta disto? Depende de vocês saberem aquilo que vos realiza mais para começo de caminho. Isto é, vocês têm que se conhecer a vocês próprios. Não pode ser o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o namorado. Podem ajudar. Ou o professor, ou o professor. É uma coisa que têm que refletir. Estão na idade de refletir. Porquê é que eu, em vez de voltar para a universidade, que era o mais óbvio, professor da universidade, eu decidi vir para o secundário. Percorrer secundários. Porque é aí que se fazem as escolhas. Quando chegam à universidade, já fizeram uma primeira escolha. Mais feliz ou menos feliz. E em muitos casos feliz, noutros casos têm de corrigi-la. É nesta altura que têm que pensar. Quais são as minhas forças e as minhas fraquezas? Eu sou tímido ou sou aberto? Sou extrovertido. Eu sou solitário ou sou sociável? Eu gosto de viver junto às minhas raízes ou gosto de circular e conhecer novos mundos? Eu tenho mais o talento para o manual ou para o intelectual? Como é que eu mudou com o digital? Muito bem, muito mal. Eu sou criativo no plano das ideias ou sou fazedor no plano dos factos? Não há duas pessoas iguais. Não há duas pessoas iguais. Eu escolhi ser professor de Direito porque gostava de partilhar, gostava de ensinar, gostava de comunicar, dividindo a informação. Desde muito novo começava a fazer jornais escolares. Na escola primária, chamava-se naquela altura, mas continuei sempre. Era sociável. Tendo sido tímido no início, tinha corrigido. Às vezes demais. Mas não interessa. As correções às vezes dá depois uma extroversão excessiva. É a vida. Gostava de circular.
no mundo, naquela altura não havia como, mas sonhava poder circular ao menos nas informações, saber o que se passava lá fora, num momento em que era fechado o ambiente em Portugal. Era difícil ler jornais e ler livros para conhecer novos mundos. Mas tinha colegas meus que eram muito diferentes. Viviam felizes, fechados na sua casa, na sua rua, no seu bairro, e tirá-los de lá para uma aventura, nem que mais não fosse uma excursão, uma viagem. Era um tormento, não tinham feito para isso. Vocês têm de aprender a conhecer-os. Por vocês e pelos outros que vos rodeiam. Em rigor, esta é uma conversa que devia ser feita já no básico. Não chegarem ao secundário para terem a conversa. Porque é um processo, esse autoconhecimento, que é muito importante. Para a pessoa ser mais feliz no arranque ou menos feliz no arranque. E depois, decorem-me uma coisa fundamental. Nenhum de nós é uma ilha. Ninguém. O maior gênio do mundo não é uma ilha. Um monge tibetano, isolado no Himalaia, ou um monge católico, fechado num convento, não são ilhas. Estão ligados ao mundo. Mas então nós, que não somos monges, nem tibetanos, nem católicos, nós realizamos com os outros e pelos outros. Ainda bem que o lema da vossa escola é esse. Não há realização solitária. Ou eu contribuo de alguma maneira para a felicidade dos outros, ou eu não sou feliz. Acho que sou, mas não sou. Porque os outros dão-me felicidade. E eu dou felicidade aos outros. E isso é fundamental. Bom, chegados aqui, chegamos ao essencial. Vocês examinam-se a vocês próprios e vão olhando com as qualidades e os defeitos que têm, com os talentos que eu tenho e que não devo desperdiçar, mas também com as limitações que eu tenho, porque há limitações que não dependem da pessoa, dependem da família. Há famílias que têm mais meios que outras, dependem do contexto social. Há terras que proporcionam municípios e freguesias e aldeias e vilas condições que outras não proporcionam. Cada caso é um caso. E é nesse ambiente que vocês estão num momento ideal para prepararem o vosso futuro. Começando por definir qual é a vocação inicial. E depois dizem, bom, para isto, talvez estudar nesta área e não noutra. Talvez dentro desta área pensar num leque de cursos e não noutro. E depois ir afunilando a escolha, progressivamente. E a tarefa dos professores, muito difícil. É tão difícil ser esse professor. Porque cada aluno tem um número limitado de professores. Cada professor tem um número muito superior de alunos. Cada aluno tem tantos professores quanto as disciplinas. E vão mudando. Cada professor tem, numa só disciplina ou em várias disciplinas, não sei quantas turmas. Eu cheguei a ter turmas de manhã, à tarde e à noite. Que eu quis, para poder comparar. Então eram todos os alunos daquele ano. Até eram 400 de manhã, eram 300 à tarde e eram à noite menos. Muito diferentes entre si. Mas isso permitiu-me comparar. Eram muito diferentes. Uma coisa é jovenzinhos de manhã, frescos, a chegar, mas também a palpar terreno. Outros eram já sabidos à tarde, outros eram extenuados, depois de terem conduzido um caminhão-tire durante a noite e a madrugada, sentavam-se e caíam com a cabeça sobre a carteira, porque estavam completamente estourados. Acordá-los e interessá-los não era fácil. Às 7, 8, 9 da noite. Às vezes às 10.
Ora bom, aqui chegamos ao fundamental. E é sobre esse fundamental que eu agora vos quero ouvir. Quero que vocês me digam se já pensaram nisto, se já pensaram e têm alguma ideia já, ou não têm ideia nenhuma. O que é que querem perguntar sobre a minha experiência de vida que possa facilitar a vossa escolha? Ou a vida de outras pessoas que eu tenha conhecido? Ou meus alunos? Eu tive, pelo meu cálculo, cerca de 40 mil alunos. Portanto, em várias escolas, e ao longo de muitos anos. Muitos anos. Portanto, agora, o interessante é, aproveita esta ocasião, porque este encontro é único. Não quer dizer que não nos encontremos, por acaso, mais alguma vez na vida. Mas todos os que aqui estamos não voltamos a encontrar. E há duas coisas que nós aprendemos. Não se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje e que deve viver-se cada dia como se fosse o último da nossa vida. Podemos não ter a chance, devemos preparar para não ser o último e olhar para o futuro. Mas tudo o que tivermos a oportunidade de aprender, de reter, de guardar, de qualquer encontro, de qualquer momento, essa é a riqueza da vida. No final da vida, a vida é rica se nós tivermos um número de experiências e de encontros muito grande e muito variado. E aprendemos muito com isso. E é muito pobre se vivemos uma vida em que desperdiçamos essas hipóteses. Tivemos uma, e dissemos, não apetece, fica para depois. Depois não há depois. Quem é que arranca? É uma ela ou é um ele? Tanto faz. Não tenham. Na vossa idade, se têm vergonha, é uma coisa absurda. Na vossa idade diz tudo e faz tudo. Já está ligado? Ah? Está-me a ouvir? Posso-me levantar? Podes e deves. Antes de mais, agradecer a honra de poder falar consigo. É uma oportunidade única e pedir desculpa porque não estruturei em condições a pergunta. Não vinha preparado para a fazer, mas à medida que eu fui ouvindo, fui decidindo que queria saber isto. No início falou muito das características de cada um, da singularidade de cada pessoa e na forma como devemos orientar as nossas características. Porém também, através do seu exemplo, disse que corrigiu a sua timidez. A minha pergunta é muito simples. Partindo da sua experiência e sabendo que não tem um manual de instruções, mas que tem uma experiência muito valiosa, acha que alguém deve olhar para dentro, ver as suas características e seguir aquilo pelo qual realmente pode ser melhor? Ou realmente, se gosta mesmo de certa área, também pode procurar corrigir e orientar as suas características, mas para uma área que se calhar não nasceu tão pronto, mas que tinha mais vontade? Obrigado, Sr. Professor. Ora bom, isto é uma grande pergunta. É muito frequente este problema. Eu tive muitos alunos que tinham esse problema. Chegavam ao pé de mim e diziam, olha, eu tenho estas características, sou assim, é como sou, é a minha maneira de ser. Mas eu gostava tanto de fazer uma coisa que tem pouco a ver com as minhas características. Gostava. Sei lá, por exemplo, apareciam a dizer, eu gostava muito de ser, trabalhar na comunicação social, por exemplo. E, no entanto, eu tenho algumas limitações da timidez. Gostava muito de conhecer o mundo, mas, no entanto, eu tenho, não sei, condicionamentos psicológicos em relação a isso. Não sei se me saiu bem, se saiu mal. É uma mudança tão grande de vida. Eu gostava de ir para relações internacionais, eu gostava de conhecer o mundo, conhecer novos povos, novas línguas, organizações diferentes. Ou então, dizem assim, eu sou uma pessoa muito fechada, o que me dá que eu seja mais meditativa do que ativa. Não sou muito ativa.
E, no entanto, eu estou entusiasmado por religiões ou por filosofias orientais. Mas isso obriga-me a fazer a experiência de conduzir a vida para um dia poder ir ao Tibete, eu falei no Tibete, ou ir ao Nepal, ou não sei quantos. Bom, estes são casos extremos. Normalmente não é assim tão chocante. A divisão interna. E aí, vocês têm que tomar uma decisão. E para essa decisão é bom ouvirem aqueles que vos conhecem ou devem conhecer. É bom. O que é que vocês acham? Vocês lidam todos os dias com um número de pessoas, e algumas todos os dias mesmo. Na família, na escola, no grupo de amigos e tal. O que é que tu achas? Tu conheces-me. É o tipo de conversa normal, não se faz. Mas tem sentido. Tu conheces-me. O que é que tu achas desta ideia? Conhecendo-me. Achas que uma coisa, um caminho deste fazia sentido ou não fazia? Porque eu tenho que fazer um esforço para mudar. Foi o que eu percebi. Se eu quero ir para direito, uma coisa fundamental no direito é a capacidade de comunicação. Há muito boa gente que é jurista, que trata o direito e faz um gabinete. Não tem de ir ao tribunal, não tem de ensinar direito, não tem de realmente ter um poder de comunicação. Mas o poder de comunicação é uma coisa que todos devem ter no mínimo. Porque é uma pena, de repente, olhar-se para uma pessoa, ver-se que ela tem as ideias todas certas e não é capaz de explicar. E eu, muitas vezes, nos exames tinha que ajudar. Quer dizer é isto, não é? Então vá, desenvolva lá. Veja lá, está a seguir esse caminho. Portanto, eu não tenho uma resposta definitiva, que seja, olha, fica como és e renuncia a um sonho. Não, renunciar a um sonho, foi aqui dito, à partida não é boa solução. O que é que eu tenho que mudar para conseguir realizar o sonho? Eu sou capaz? Vou tentar. Aí está outra diferença. Há quem goste do risco e quem não goste. Eu gosto do risco. Mas tenho muitos amigos que detestam o risco. Eu digo, vamos lá para isto. Mas há o risco de não estar lá a pessoa, há o risco de ser tarde, há o risco de termos uma desilusão. Não interessa. Vamos experimentar. Há muita gente que diz, eu não experimento. Olha, vai tu à frente, depois dizes se vale a pena. Às vezes o risco é menor. Sei lá, ainda hoje me falavam num espetáculo que vai haver em Lisboa. De umas cantoras, ao que parece, coreanas. Chamam-se não sei quantas, disseram-me o nome, que são agora à moda, de um pop coreano. E toda a gente diz, não vale a pena, é um risco desnecessário, é um risco menor. Quer realmente, que diabo, havendo a hipótese de conhecer tanta boa música e música que não, para que ir ver as jovens coreanas? Eu disse, olha, eu arrisco. Quem é que arrisca comigo? Pode ser uma desilusão, mas se resolve-se, sai-se mais cedo, é daqueles riscos que não são propriamente graves na vida. Há outros que já são mais pesados, na escolha da área ou no avanço para o começo da vida. Tens que fazer essa ponderação e depois, se valer a pena, arrisca. Muda. Às vezes não é preciso mudar muito, mudar o suficiente para ver se valeu a pena ou não fazer isso pelo sonho. Outra pergunta. Tu, lá ao fundo. Um momentinho, já venho aqui à frente. Bom dia, Sr. Professor Marcelo. Obrigada pela oportunidade de falar consigo. Estou muito honrada. Há bocado estava a falar sobre vocação e eu queria lhe perguntar uma coisa. Então, era a sua vocação ser professor de Direito desde cedo, ou seja, o seu sonho, a carreira de sonho? E se sim, porque decidiu tornar-se Presidente de Portugal? Ora bom, eu vou explicar porque é que a minha vocação era ser professor. Já disse, pelas características que achava que tinha e que podia vir a ter como professor. Desde muito miúdo comunicava em grupo,
era sociável, a timidez corrigia cedo, muito cedo, mas porquê direito? Sou direito. Aí, por acaso, vou confessar-vos uma coisa, foi um certo risco, porque na altura não havia testes de orientação profissional. Mas eu fiz os primeiros ensaios, porque nas escolas por onde estava, e nomeadamente na escola pública, onde estava fiz o básico e secundário, chamada Pedro Nunes, havia professores que faziam isso, experimentalmente. E então, eu tinha, teoricamente, uma vocação que podia dar para uma de várias coisas. Podia dar para matemática pura, engenharia, menos para medicina, e depois dá para direito. Portanto, a escolha era entre matemática, engenharia e direito. Dir-me, coisas tão diferentes. Não, pois aprendi na vida coisas muito, muito semelhantes. Mais tarde, quando tive de funcionar em tribunais arbitrais, são tribunais que se formam para resolver problemas entre entidades e que são mais rápidos, embora naturalmente saiu o peso dos tribunais comuns. Eu tive muitos engenheiros como colegas, como os juízes desses tribunais. Eu presidia e havia 2 engenheiros. Sei lá, por exemplo, tive um caso que foi o pavilhão de Portugal na Expo de Sevilha, que deu uma grande polémica quanto aos custos. Ultrapassaram o limite dos custos, quem é que paga, quem não paga, como é, como não é. E aí era fundamental o papel dos engenheiros. Eles tiveram uma participação muito importante. E percebi que havia uma coisa que aproximava o direito da engenharia. Um engenheiro, se falhar uns centímetros numa ponta, a ponta vai abaixo. Não pode ser mais ou menos. Um engenheiro tem o culto do rigor e da precisão. O jurista, na visão do direito, que eu tinha na altura e que ainda gosto de ter em muitas circunstâncias, deve procurar também o maior rigor possível. Sabemos que há várias teses, os que dizem é assim, é assado, mas olhando para a regra, se a regra de direito estiver bem feita, teoricamente, deve permitir dar uma resposta que é o mais rigorosa possível na aplicação aos casos. Pois sabemos que na prática isso não é muito fácil e torna-se cada vez mais difícil porque as leis têm que ser cada vez mais genéricas e vagas para prever situações diferentes. Mas isso também na engenharia. Há margens de erro. Ora bom, não era tão absurdo. E eu tinha de optar. E optei direito porquê? Porque eu não me via a ensinar matemática pura toda a vida. E na engenharia, eu se quisesse seguir a atividade, provavelmente renunciaria ao ensino. Seria engenheiro, mas não seria professor de engenharia. Eu disse, o que pode compatibilizar mais as duas coisas é ser professor de direito. Pronto, foi assim que foi feita a escolha da vocação muito cedo. Depois confesso-vos uma pequena razão. O meu pai tinha adorado ser professor de direito, mas o padrasto foi contra. E teve muita influência na ida dele para a medicina. Mas todos os amigos do meu pai eram de direito e muitos professores de direito. Portanto, o meio no qual eu fiz a minha infância era um meio muito ligado ao direito e ao ensino do direito. Eu acho que isso acabou por ter também alguma influência. Bom, mais pergunta aqui? Quem é que há bocadinho levantou a mão? Ah, está ali. Agora temos primeiro um homem, depois uma senhora. Homem, mulher, vá.
Então pronto, ela tem o microfone. Não te importas que ela... Então, diz tu. Olá, boa tarde. É um prazer falar com o senhor Marcelo. E, a princípio, o senhor Marcelo havia dito que daqui a alguns anos nós estaríamos melhor do que nos encontramos atualmente. Mas também sabemos que o mundo atualmente não está a melhor coisa possível. Como é que o senhor Marcelo acha ou que daqui a alguns anos nós estaremos melhor do que atualmente? Ora bom, eu nunca disse que estaremos melhor. Eu disse é que o tempo e o espaço eram diferentes. Eu tive cuidado de não dizer que estávamos necessariamente melhor. Isso depende do que os seres humanos fizeram ao mundo ao longo da sua vida. O que eu disse é que se vai viver mais tempo, a saúde, essa sim, a saúde em geral vai melhorar. Pode não ser igual para todos, pode ser diferente entre continentes, pode ser diferente entre sociedades, mas quer dizer, mas vai melhorando. A esperança de vida tem vindo a melhorar. E disse que o tempo era mais acelerado. E disse que o espaço era mais amplo. Tudo tem a ver com tudo. Houve um escritor português do século XIX que um dia escreveu imaginando que alguém na Ásia tinha, vamos imaginar, aquele comportamento que foi lido aqui no poema, dava um piparote ou tratava mal alguém. E ele imaginava os efeitos que isso tinha na outra ponta do mundo. E na altura isso foi considerado uma imaginação enorme. Como é que um piparote na China ou no Japão ia mudar a vida na América do Norte, na América do Centro, na América do Sul ou na Europa. Mas hoje é assim. Um piparote, dado ou não dado, em qualquer ponto do mundo, pode mudar a vida do resto do mundo. Eu não preciso vos explicar, nem tenho de falar de política, porque é tão evidente, que isso é assim. Agora, a tua pergunta também é inteligente, como todas as foram feitas até agora. Porque tu dizes e quem é que me garante que melhora o mundo? Isso ninguém garante. Tem que ser vocês a garantirem. E aí é que vocês têm um poder enorme. Porque o meu poder, supondo que eu vivo assim, com esta forma física que tenho, nadando no mar gelado, sempre que posso e tal, com a minha idade, provavelmente não ultrapassa mais de 6, 7, 8 anos. Não é muito normal, aos 80 e tal, e perto dos 90, continuar essa vida. Pode acontecer, há casos raros, mas são muito raros. Bom, no vosso caso, tem à vossa frente tempo para mergulhar no mar gelado durante décadas. Tem à vossa frente 70 anos para mergulhar. Estás a ver a imagem? Isto é, depende das pessoas construírem um mundo melhor ou pior. Por isso é que eu lembrei que ninguém se realiza sem ser com os outros e pelos outros. E aqui chega um ponto importante e verifico, inacreditavelmente tinha falhado na minha apresentação. Vou corrigir. É que é muito importante que vocês se conheçam. Mas num mundo em mudança é muito importante que vocês tenham valores. Quaisquer que sejam. Quem escolhe os valores é cada pessoa. E por isso umas acham que os valores das outras estão totalmente errados e vice-versa. Mas o valor mais importante que tem que escolher é como é que tratam os outros. É por aí que começa tudo. Vocês tratam os outros como meios ou como fins em si mesmos? Isto é, respeitam os outros ou utilizam os outros, se isso for bom, de acordo com a vossa conveniência? Têm capacidade para aceitar a diferença dos outros ou não têm? Têm tolerância para aceitar que cada um é diferente ou não têm? Mas na prática,
Não é? Não é a pessoa dizer, eu respeito por princípio a dignidade das pessoas. Mas depois, quando saio de casa e encontro um chato de um vizinho que me vem com um problema, digo, não, isto aqui não. Eu amo a pessoa humana, mas não este chato. Depois vou na rua e tenho uma pega no trânsito com o indivíduo que vai ao vosso lado a conduzir ou no transporte público, vai ao vosso lado de pé a ver se fica com mais espaço e vocês pensam, bom, eu respeito a dignidade da pessoa humana, mas não deste tipo insuportável. Chegam à escola, estão a fazer um teste e o da frente ou do lado pergunta, pá, o que é que tu achas da pergunta, não sei quantos? Sim ou não? E vocês fingem que não ouvem. Não ouvem. Estão surdos naquele dia. Não ouvem. Não digo que deem para copiar o teste. Isso aí é um excesso. Admito que o fiz algumas vezes na vida. De facto, para facilitar a vida de colegas, uma vez ia ficando sem o meu teste. Porque deu a volta à turma toda e depois, quando chegou, eu estava a ver que tocava a campainha e o teste não voltava. Na universidade. Na universidade. E depois isso dá azares, porque o último que viu já não teve muito tempo para se inspirar e só viu a resposta final e deu a resposta final e o resto era tudo ao contrário. E eu tive 16 no ponto escrito, ele teve 7. E o professor explicou-lhe, olha, sabe porque é que teve 7? Porque a resposta está certa. Mas tudo o resto é ao contrário do que diz. Portanto, teve uma inspiração do último minuto, pela esperteza de ter percebido que a inspiração podia ser correta, vai ao oral. Bom, mas isto para dizer o seguinte, que verdadeiramente essa é a grande escolha. Vocês estão disponíveis para conviverem com a diferença dos outros ou não estão? Depois, tem outras diferenças entre vocês. Há uns que são mais defensores da liberdade, outros mais da segurança. Uns mais da liberdade, outros mais da autoridade. Uns mais de uma visão muito individualista da vida, outra mais comunitária. E aí é legítimo que as pessoas tenham posições diferentes. E vão mudando ao longo da vida. Por isso é que a sociedade não tem uma só cor, tem várias cores. Como os clubes de futebol. Há os vermelhos, os verdes, os azuis, e mesmo nos vermelhos há o Benfica e o Braga. Portanto, há diferenças. Bom, nos azuis há o Belenenses e o Porto, e por aí dentro, foram muitos outros. Isto para dizer que tens razão na pergunta que fazes. O mundo será melhor se nós fizermos para que seja melhor. E se fizermos em conjunto, é a minha opinião, é melhor do que se tivermos cada um para seu lado a fazer. Alguma conjugação de esforço faz a força. É melhor, é a minha experiência. Agora é uma escolha de cada qual. Vocês, na vossa idade, já têm a obrigação de terem o mínimo de ideias sobre os valores que apreciam ou não apreciam e depois vão, ao longo da vida, naturalmente, concretizando. Mas, agora sim, tu, pá. Muito bom dia, Sr. Professor. Desde já agradeço-lhe a oportunidade de estar a conversar consigo. O professor há pouco falou sobre o risco. A minha pergunta é, durante 17 anos tive uma ideia muito vincada daquilo que gostaria de ser. Hoje em dia, devido às minhas notas, já não tenho essa ideia. Como é que o professor acha que esse risco deve ser ultrapassado ao sair da minha zona de conforto e ter que me enfiar noutro curso ou noutra vocação sem ideias de nada? Obrigado. Tu, que idade tens? Tenho 17. 17. Estás no 12º. Bom. Qual era o teu sonho? O meu sonho era ser inspetor da Polícia Judiciária. É? Ser inspetor da Polícia Judiciária. E qual é o problema das notas? Não há médias para tal. Isso é outro problema. Isso é outro problema. Ora, aí está uma vocação
que é uma vocação muito específica. É como querer ser... Eu tinha uma aluna que queria ser, no fundo, formou-se em Direito, mas queria ser especialista em Direito de acompanhamento do sistema prisional. Isto é, estar em contacto com as prisões. E especializar-se em Direito prisional. E nos problemas de viver nas prisões, da reintegração ou não, e em que termos, proporcionada pelas prisões. E conseguiu. Mas no início era um problema. Porque essa especialização era muito especial. No teu caso, se tu tens a ideia muito clara de que aí o teu problema não é um problema de características tuas, é de obstáculos administrativos, é não haver vagas, é não haver acesso fácil. Aí, o que muitas vezes eu aconselhava aos meus alunos era o seguinte: quando é todo em todo impossível, naquele momento, seguir o caminho direito, reto, escolha o mais próximo possível para poderem infletir o mais rápido possível. Sei lá, por exemplo, quando a entrada numa atividade ligada à saúde estava muito limitada por vagas, escolham outra área próxima na saúde que permita depois o acesso. Aqui tens de ver que área pode ser no domínio do direito, concretamente mais do direito criminal ou processual criminal, mas do direito em geral, que possa, no momento seguinte, no primeiro momento, permitir virar, infletir para aquilo que para ti era o caminho ótimo. Na vida nós temos muitas vezes isso, não sei se já vos aconteceu. A vida não é feita de perfeição, o ser humano é imperfeito. Nós muitas vezes temos que escolher o menos mau. Muitas vezes na vida. Em tudo. Pessoas, situações, factos, eventos. Não é isto que eu queria bem, mas das escolhas que há, este é o mais próximo do bem. Bom, daquilo que seria para mim o ideal. Cá está tu. Agora precisa de microfone. Quem é que dá um microfone a esta jovem talentosa que tem muito para comunicar, apesar de fazer um ar triste que parece que é tímida? Olá. Primeiramente, Sr. Marcelo, é uma honra estar aqui para poder falar consigo. E você disse no início que a sua vocação era ser professor, mas em algum momento da sua vida, na vida escolar, universitária, você teve alguma dúvida, momentos de dúvida que se calhar ser professor não era a melhor opção, ou que teve medo que se calhar não era bem isso que você queria seguir, ou que não fosse a melhor opção? Ora bom, esta é uma boa pergunta. Eu escolhi ser professor, em algum momento da sua vida hesitou, teve dúvidas e achou que tinha sido um disparate, ou que não devia ter sido aquilo. Eu tive a ocasião de vos dizer que ao longo da vida podem mudar de vocação e descobrir outras vocações. Imaginam que de repente surgem coisas que abrem para novos sonhos, que são mais fortes. Eu tenho amigos com os quais isso aconteceu. Estavam muito felizes a fazer a vida num país, nomeadamente no seu país, a grande maioria portugueses, e de repente surgiu uma oportunidade que não era totalmente distinta mas era muito diferente, num país muito longínquo. E optaram por isso. Há casos desses. Optaram por isso. Bom, no meu caso, eu sabia que ser professor era muito difícil. Sendo que ser professor universitário é mais fácil do que ser professor no básico ou no secundário. Quanto mais baixa é a idade, mais difícil é ser-se professor. Apesar de tudo,
Eu dizia que tinha 400 alunos, estava aulas teóricas para os 400 alunos. Depois estava algumas aulas práticas a turmas com 50, 60. Mas esporadicamente, quer dizer, como assistente, muitas, mas depois como professor, já menos. A vida de um professor no secundário, no básico, é uma vida contra relógio. Sai a correr de uma turma para outra turma. A preparação das aulas é sempre muito superior em tempo à duração da aula. Tem de muitas vezes rever a matéria de ano para ano, porque as coisas mudam. Ou no mesmo ano, eu disse que tive num ano todas as turmas, manhã, tarde e noite. Eu não dei uma aula igual. Dava sempre a mesma matéria, porque senão era o caos. Uns iam a uma velocidade, outros iam a outra, outros iam a outra. Era a mesma. Mas mudava completamente. Chegava lá e era uma turma bem disposta. Naquele dia estava bem disposta. Era uma coisa dar aula. Estava agitada por um acontecimento qualquer, da escola, ou no mundo, ou na Europa. Já havia um acontecimento, eu tinha de começar a aula pelo acontecimento. Para os prender e para responder àquela solicitação imediata. Aconteceu isto naquele país, aconteceu isto aqui, aconteceu isto aí. Não podia ignorar. À noite já disse, estavam cansadíssimos, eram trabalhadores estudantes. Mesmo assim tinham flutuações. Eu próprio não estava igual. Nenhum professor dá a mesma matéria da mesma forma, 2 vezes. Bom, mas quando é que eu me senti cansado? Eu sei exatamente os anos mais felizes da minha vida como professor. Olhando para trás, foram o arranque, difícil, porque foi ainda num contexto muito fechado e com muitos problemas de funcionamento da escola. Portanto, até 74 foi difícil. Depois, no período seguinte, foi difícil. Muitos professores saíram, foram saneados, ficámos poucos, e às tantas éramos muito poucos, e era impossível com tão poucos, mais os que iam entrando, fazer funcionar. Depois houve um momento ótimo, que foi o momento de refazer a escola. Isso, como tudo que se refaz de novo, reformando os currículos, reformando as matérias, os métodos, foi um tempo ótimo. Foi ali de 1977, eu fazia parte, aliás, da Comissão de Reestruturação, assistente, havia professores e assistentes, 77 até ao começo dos anos 80. 77, 78, 79, 80, 81, 82, foi muito bom. Depois meteram-se outras solicitações e voltei a ter, talvez, o melhor ano da minha vida, 86. 86. É curioso. Já me tenho doutorado. Decidi fazer as provas seguintes rapidamente, portanto, concurso para associado, e preparar a agregação. Aceitei as turmas todas, as disciplinas todas. Foi um ano espetacular, estava cheio de energia. Nunca mais voltei a ter essa energia. Foi um ano que não esqueço. E que me deu para fazer a agregação realmente em 88. Depois lembro-me assim de anos menos positivos. Eu vou dizer-vos quais. O final da carreira. Final da carreira porquê? Porque eu tinha à minha frente pessoas mais velhos, que entretanto se reformaram. Chama-se jubilaram. Ou caíram doentes. Ou começaram a ser menos felizes a dar razão. E eu comecei a aproximar-me do teto, como quando morre o nosso pai, a nossa mãe. Nós sentimos que, teoricamente, o seguinte é o mais velho dos filhos. Bom, e eu sentia-me a aproximar desse teto. Depois eu sentia que a partir dos 60, 61, 62, 63, era mais difícil dar aulas a turmas muito grandes.
Para pequenas eu dava. Mas dar aulas para 400 alunos, 300 alunos era muito cansativo. Muitas seguidas. Já não tinham a mesma qualidade. Eu sentia. A pessoa deve ser autocrítica. Sentia isso. Depois, sentia nos mais novos que olhavam para mim com cara de: tu não estarás doente para eu ir para a tua vaga? E perguntavam: mas então, professor, como é que se sente? Sente-se bem? Eu sinto. Muito bem. O que ele queria dizer é: olha, quando é que desampara a loja? Quando é que realmente desaparece para eu poder subir? Os melhores amigos, os melhores discípulos. Isto não eram por mal, não era por mal, era pela natureza das coisas. E a pessoa deve saber sair do palco. É muito difícil, mas é saber sair do palco. E via como estavam a ser tratados, professores mais velhos do que eu, grandes figuras, pelos seus discípulos diletos. Eu disse: isto eu não gosto dessa ideia. E por mero acaso sucedeu que eu acabei por sair antes do termo da carreira e depois jubilei-me 3 anos depois. E, portanto, de alguma maneira dei aula de jubilação na abertura do ano letivo da minha universidade. E porque eu estava já na situação de ser o mais antigo da escola, o mais antigo do grupo de disciplinas. Com a experiência de ter sido presidente dos vários órgãos, a ter de arbitrar várias questões. E na gestão das escolas, para quem tem funções de gestão, é muito difícil. Como na gestão de todas as instituições. Porque toda a gente se considera gênio e matematicamente a percentagem de gênios é sempre limitada. Portanto, e todos acham que são proprietários de disciplinas. E durante muito tempo, vejam bem, a minha escola era muito conservadora. Nós sentávamos os doutorados pela ordem de doutoramento. E ficámos, às vezes, 30 anos sentados com o mesmo à esquerda e o mesmo à direita. Depois íamos subindo. Cada vez que saía um, eu lá cheguei ao fim, ao topo da... Mas eu já sabia a conversa para a esquerda e para a direita. As doenças de um, as doenças do outro, as preocupações de um, as preocupações do outro e tal. Depois mudou. Passaram a ser eleitos os órgãos, mesmo o órgão científico, o Conselho Científico. E, portanto, passou a haver maior disparidade. Esses períodos, nunca me arrependi, me ensinei sempre com prazer, mas tenho de admitir que houve anos em que estava mais feliz do que noutros. Mas isso em tudo na vida, não é? Nós não temos 2 dias iguais, não é? Mais perguntas? Tu. Microfone. Olá, bom dia. Bem como todas as pessoas até agora, é um grande orgulho poder fazer-lhe uma pergunta diretamente. E sabemos que o nosso mundo está cheio de maldades, dor e raiva, mas também sabemos que está cheio de gentileza, amor e carinho, basta procurá-lo. Então eu gostava de saber se nas suas turmas, que foram muitas, como o professor tinha comentado, se já conseguiu presenciar situações de discriminação e preconceito e como é que o professor reagiu nessas situações e qual dica dá para nós estudantes e para os nossos professores em relação a isso? Ora bom, todo ser humano tem virtudes e defeitos, todos, como tu dizes. Não é? Ninguém é perfeito, totalmente perfeito, ninguém é totalmente imperfeito. Tem características umas mais positivas, menos positivas, quer da sua perspectiva, quer da perspectiva dos outros. E cada um dos outros vê de forma diferente. Há coisas que gostam mais ou gostam menos, nos colegas, nos professores. A relação entre colegas, com uma relação entre professores, é uma das coisas fundamentais para a felicidade da pessoa.
Há quem sofra muito com relações entre colegas, há quem tire muito prazer dessas relações, e depois há situações mistas. A minha experiência como aluno é que tive sorte, fui privilegiado. Tive sorte, mas também a pessoa queria a sorte, trabalha pela sorte. Eu tive uma turma pequena, no básico e no secundário, que foi afunilando. Tive sorte porque era uma turma muito diferente, éramos todos diferentes. Era muito competitiva a nível dos melhores alunos, mas depois havia um bom ambiente com todos. E os melhores alunos, desde logo, criaram o hábito de não marginalizarem os que não eram tão bons. Eu mantive esse hábito até à universidade. Comigo foi muito raro. Os melhores alunos da universidade estudávamos em conjunto. Eram 5 melhores alunos. Um era do ano avançado, que depois teve uma doença e ficou para trás. Não pôde completar um ano. Que estudava sozinho. E o outro, às vezes, estudava sozinho. Mas havia 3 que estudávamos sempre juntos. Eu falo neles porque são conhecidos. A Leonor Beleza, que é hoje presidente da Champalimau, e o Jorge Braga de Macedo, que foi político e ministro das Finanças. Éramos muito diferentes. E éramos muito competitivos. E estudávamos em casa dela, de forma muito original. Um deitado num sofá, o outro deitado ou sentado noutra sala. Havia uma sala de jantar e uma sala. E o outro andando de um lado para o outro. E depois revíamos a matéria em conjunto. E apesar de muito competitivos, até ao fim, apoiámos-nos uns aos outros, mesmo quando estávamos a disputar a melhor nota. Havia orais, e a última a completar o curso foi ela, e nós já tínhamos acabado as nossas cadeiras e fomos estudar com ela para ajudar. Ela não precisava, mas como solidariedade para. Mas ao mesmo tempo, eu tinha um grupo de alunos mais fracos, médios ou mesmo mais fracos, com os quais estudava sempre para não deixar aumentar a distância entre os muito bons alunos, os médios. Quando digo muito bons alunos, era 17, 18, no outro caso 19, os médios 14, 15 e os mais fracos 10 ou 11. E que às vezes estavam mesmo ali junto à passagem, passaram a passar. E foi sempre assim. Pois tive a sorte de termos opiniões distintas sobre tudo, futebol, sobre política, sobre religião. Isso enriqueceu muito. Depois de trabalharmos em conjunto em projetos culturais, educativos, com professores ou sem professores. Pois tive a sorte de ter estado na primeira turma mista com raparigas. Foi ensaiada num liceu português, na altura em que eu estava no 6º, 7º ano, que é o equivalente ao secundário. Foi experimentado e depois foi recuado e só depois é que avançou claramente no 25 de Abril. Já tinha havido, muitos anos antes, décadas antes, tinha deixado de haver. Portanto, tive a sorte de poder ser uma experiência aberta também nisso. Tive a sorte de ter ótimos professores. Era a escola onde se formavam os professores. E depois da relação, como o número de alunos era pequeno, a relação com os professores era muito íntima. Fez-se uma experiência pedagógica e os alunos participavam na gestão da escola, o que era impossível naquele tempo. Começávamos o dia por atividade esportiva ou música, que era muito avançado para o tempo. Só depois é que entrávamos nas matérias letivas. Tomávamos o pequeno almoço, levando o nosso,
na escola em conjunto. Geríamos a cantina, o bar, o refeitório em conjunto com os professores. As atividades culturais eram geridas em conjunto. Portanto, eu não posso dar o meu exemplo. Foi muito privilegiado. Foi muito curto de duração, mas enquanto durou, foi muito bom. Não tinha havido antes, depois voltou a não haver depois. Fui um privilegiado. E mantive o mesmo tipo de relação que é mais difícil na universidade. A proximidade. E quando passei a professor, passei a organizar na universidade jantares com alunos, que era um escândalo. O professor, o assistente no vinho, organizar jantares periódicos com os alunos. Pelo menos um em cada período. Atividades culturais em conjunto. Levava-os ao cinema, ao teatro. Levei os meus alunos ao Rock in Rio. Tenho de admitir que não havia muitos professores assim. Por sinal, não foi uma grande experiência. Bom, porque era na altura em que estava aquela cantora que prometia muito e morreu muito cedo. E correu muito mal o espetáculo. Bom, mas isto para dizer que tens razão quanto a que varia muito conforme a relação que se estabelece entre colegas e varia muito na relação entre professores e alunos. Às vezes, porque os alunos não percebem os dramas dos professores. Eu dou um exemplo. Eu, a certa altura, comecei a fazer isto que estou a fazer agora. Há muitos anos, nos anos 80 e 90. E os meus colegas da universidade achavam que eu era maluco correr as escolas básicas e secundárias. E, no entanto, quem fazia os programas para o básico e secundário eram professores universitários que não tinham experiência nenhuma de básico e secundário. E então eu corria. E um dia, numa escola, descobri o seguinte. Havia uma aluna, houve diálogo assim, no fim, e participaram professores e alunos. E há uma aluna que se vira para uma professora e diz, olha, eu estou com um problema. Há muito tempo, é este. Não disse em pormenor. Não? Ando para falar consigo e não consigo, porque sai a correr de uma turma para outra turma. E porque depois vai para casa rapidamente. E não dá a atenção que eu mereço. Não é possível. E a professora levanta-se e diz, bom, eu agora vou dizer uma coisa que nunca disse a ninguém, mas é o seguinte. Eu, de facto, tenho muito trabalho escolar. As pessoas são muito sobrecarregadas. Mas tenho uma filha que está muito mal. De saúde. E eu não tenho que comunicar isso aos meus alunos. Eu, portanto, tive que dar ao longo deste tempo, e tenho que dar muito tempo à minha filha. Não é minha aluna, mas é minha filha. E, portanto, eu não posso comunicar-vos isso. E era verdade. E, de repente, percebi que os alunos olham para os professores como se não tivessem família, como se não tivessem problemas, como se estivessem ali disponíveis, inevitavelmente para. E um dia, eu tinha um programa na rádio, à meia-noite, entre 500 originalidades, na rádio comercial. Eu saí dos exames orais, que terminavam muito tarde, eu tinha muitos alunos a fazer exames orais, e fui fazer o programa. Eu disse, tinha 5 minutos. De que é que eu vou falar em 5 minutos? E disse, olha, vou falar disto. Passei hoje o dia a fazer exames. Interrompi só para almoçar e para jantar. E terminei uma longa noitada. E de repente lembrei-me de uma coisa, que é, cada aluno que faz exame na universidade, pensa em si, naturalmente, o nervoso que tem para a prova oral, a preparação da prova oral. Houve os que fizeram antes e fica nervoso porque não sabe se responde às perguntas, se lhe fizerem iguais ou não. E acha que o professor deve ter a mesma disponibilidade ao longo do dia, fazendo não sei quantos exames.
Esquece que para ele houve só um exame naquele dia, e como havia intervalo entre os exames, nos próximos 8 dias e nos 8 dias anteriores não tinha mais nenhum. Esquece que o professor teve a fazer naquela noite para aí 8 exames, ou 10 exames, de meia hora cada. E teve que ter a mesma atenção, a mesma disponibilidade, no primeiro como no 8º. Não pôde tratar pior o 8º, porque estava cansadíssimo. E tratar melhor o primeiro, porque tinha acabado de jantar. Não. Tem que fazer perguntas diferentes. Tem de estar com atenção e ter paciência para perceber, para ir explicando, que é o que eu fazia, para o próprio e a família perceber. Olha, eu vou-te perguntar isto, ou vou-lhe perguntar isto. Esta pergunta, o senhor vem com esta nota, é para ver se consegue subir. Vamos ver se consegue. E tentava puxar. E se dava, ia puxando. Se não dava, dizia, olha, vamos voltar ao ponto de partida. Veja se aguenta na nota que tem. E quando começava a patinar, eu dizia, está a patinar. Não está a correr muito bem. Agora, sabe que a sensação que me dá é que está a descer um patamar. Quer parar aqui o exame? Ou quer continuar para ver se recupera? E às tantas a pessoa não perdia a noção. Já estava a patinar em zonas perigosas. Pois já era entre o 11 e o 10, entre o 10 e a reprovação. E eu repetia. Então dava-lhe a escolher, escolha uma matéria que tenha estudado, para ter a certeza, de facto, de que nessa matéria, que está entre uma coisa e outra, e agora tem que ter uma resposta que dê para o lado positivo. Escolha a matéria. E lembro que houve um, estava a correr tão mal, que diz assim, escolho uma. Então qual é? A porta. A porta? Doutor, deixe-me sair pela porta fora, eu volto em setembro, porque eu estou tão infeliz hoje que não acerto uma. Eu estava a ver se conseguia acertar uma. Mas, portanto, agora depende muito, e os alunos têm de perceber que os professores têm os seus problemas e os professores sabem que os alunos têm os seus problemas. Mais pergunta? Então, antes de mais, muito bom dia, Sr. Presidente, é uma honra estar a falar consigo. A pergunta que tenho é a seguinte: olhando para todo o seu percurso, as decisões difíceis que tomou, acha que foram essenciais para chegar onde está hoje? Ou há alguma que, com base na sua experiência atual, mudaria de alguma forma? Obrigada. Isso é dificílimo. Porque houve decisões que eu tomei que se tivesse tomado outras, mudariam completamente a minha vida. Eu, a certa altura, a seguir ao 25 de Abril, sou convidado para ir trabalhar para os Emirados Árabes. Não é agora. Foi há 50 anos. Há 40 e tal anos. Tinham um filho pequeno, muito pequeno, não tinha ainda nascido a minha segunda filha. Era uma aventura. Era uma aventura saber se ficaria lá, não ficaria lá. Poderia vir cá, às vezes, não havia os meios de comunicação que há hoje. Era uma grande aventura. Acabei por não ir e sugerir outros nomes de outras pessoas. E uma delas acabou por ir. Tinha mudado completamente a minha vida. Completamente a minha vida. Mas depois aprendi na vida que há momentos do percurso em que depende mais dos outros do que de nós a criação de condições para nós seguirmos esse percurso. Como é que eu ia dizer sem falar daquilo que não quero falar? Houve momentos em que eu não teria sido o que fui se outros tivessem querido ser isso e tivessem dito isso. Se têm dito isso, e era mais do que um, eu não teria tomado a decisão que tomei.
E, portanto, tinha continuado a minha vida num caminho muito idêntico ao anterior. Está a ver? E isto aconteceu várias vezes. Olha, ainda agora, eu decidi fazer esta experiência de falar com alunos sobre o futuro deles. Mas eu gosto muito de livros. Gosto muito de livros. E toda a minha vida contribui para a leitura e para puxar pelo livro. E tinha pena não fazer nada especificamente no domínio do livro. E de repente surgiu uma hipótese, podia não ter surgido, de uma estrutura administrativa do Estado que tem a questão das bibliotecas escolares, falar comigo e eu falar com essa estrutura e combinarmos que ao lado desta experiência haveria uma outra experiência muito cirúrgica, muito precisa, que era correr bibliotecas escolares com clubes de alunos ligados à leitura ou sem clubes de alunos ligados à leitura, para tratar apenas da matéria da leitura. Isto aconteceu porque aconteceu. Aconteceu. Eu disse, olha, vale a pena. Vai dar um dobro do trabalho. Vamos fazer uma coisa, somada à outra. Vamos ver se eu aguento. Se eu aguentar muito bem, se não aguentar, menos bem. De repente aparece um convite para falar de questões mais culturais, que não são especificamente a escola ou a leitura, ou coisas assim. Bom, e isso às vezes pode mudar a vida da pessoa, ou muda um bocadinho, é possível juntar outras atividades, ou muda muito. Há coisas que são possíveis. A pessoa, quando escolhe, sabe que escolhe por um período de tempo e depende da vontade de outros. Há criação de condições para isso, sim ou não? Ora bom, ainda temos tempo para mais umas perguntas. Quanto tempo? Uma, duas. Dá para quantas? O diretor é que sabe. Para duas dá? Então pronto, então vamos. Bom dia, Sr. Professor. Em relação ao tema do futuro, quais as profissões que considera que serão mais importantes em Portugal daqui a uns anos? As profissões? Sim. Ora bom, vocês não me perguntaram, mas eu vou responder uma pergunta que não fizeram, que tem a ver com esta, que é a inteligência artificial e o que é que isso muda ou não em termos de profissões. Tem a ver com isto. No futuro, quais são as profissões que serão mais importantes ou não? Há profissões que são sempre muito importantes. Porque sem elas a sociedade naturalmente não sobrevive. As que têm a ver com a vida e a saúde são fundamentais. Vão sendo diferentes. Onde havia uma ou duas profissões, ou três, aparecem 20 ou 30, cada vez mais especializadas, ou mais. Tem a ver com a educação. Onde havia X maneiras de educar, X tipo de instituições, há mais. E mais formações, e mais atividades profissionais ligadas a. E mesmo no quadro dos professores, os professores, eles próprios, vão tendo áreas para exercer aquilo que é a sua vocação, de forma diferente, ao longo do tempo, com meios diferentes. Eu, por exemplo, dava aulas de 50 minutos. E depois descobri, progressivamente, que o tempo de atenção é cada vez menor. E por isso eu agradeço àqueles que já estão um bocadinho fartos disto, porque eu também estaria um bocadinho farto disto, mas
o tempo de atenção hoje, médio, é no máximo 7 minutos. 7 minutos, mesmo com os meios audiovisuais. Ao fim de 7 minutos, a pessoa distrai-se e tal, depois pode recular, mais ou menos, se lhe agradar mais ou menos. Há casos em que é menos de 7 minutos, é raro ser mais de 7 minutos. Bom, portanto, há profissões que existirão sempre. Mas existirão sempre diferentes daquelas que existem hoje. Essencialmente as mesmas, mas com formas de concretização muito diferentes. E a pessoa tem que estar preparada para isso, para uma atualização constante. Permanente até ao fim da vida. Depois há profissões que naturalmente vão perdendo, nomeadamente com a inteligência artificial, vão perdendo a sua importância. Tudo aquilo que sejam atividades, manuais ou não manuais, podem ser também intelectuais, ou repetitivas, e possam ser substituídas por robôs, por equipamento, ou em relação às quais possa haver e há capacidade de informação que faça num segundo aquilo que os seres humanos demorariam uma eternidade, muitos, a fazer. Faz um poema no estilo de Fernando Pessoa sobre esta matéria. E tic, carrega-se no teclado e sai um poema. Não é apenas o copy-paste, porque esse já é velhinho. Copy-paste é, vai lá para o trabalho e vê lá o que é que consegues encontrar na internet para dar a sensação de que é original. Vê lá o que é que há, que já foi feito, ou que está a ser feito, ou que podes reunir, ou tal. Não, hoje é mais preciso. E a pessoa que ler aquilo, se comprar o valor facial, diz isto é ao estilo, como dizia dos pintores, ao estilo de Fernando Pessoa. E é feito pela máquina. Mas há profissões, e são inúmeras, em que não é possível a robotização, ou mesmo a inteligência artificial, noutras formas, substituir o papel humano. E para todas, eu acho fundamental que haja controle humano. Se não há controle humano, mesmo na chamada inteligência artificial generativa ou criativa, é uma ilusão que se cria de que a máquina substitui o ser humano. Mas há atividades em que isso é impossível. São aquelas que implicam, ou na atividade manual, um grau tão específico, tão concreto de intervenção, numa situação concreta, que não há nenhum equipamento que dê a resposta. Porque não é quantitativa, é qualitativa. Até profissões que durante muito tempo se considerava, são manuais, são menos relevantes, eletricista, canalizador, isto, aquilo, aquilo outro. Hoje tem um grau de sofisticação, fora as outras várias que apareceram, em que não há soluções para problemas diferentes, precisos, que tenham uma resposta do equipamento. O equipamento há uma resposta próxima, por maioria de razão, onde é necessária a criatividade, ou é necessária a intuição. O digital não tem intuição, os robôs não têm intuição. Nem vamos discutir se têm sentimentos. Não tem intuição. A intuição é aquilo que permite, num caso concreto, a pessoa que ia fazer uma coisa, mudar o percurso, porque sente que deve mudar o percurso. Não se pode pedir uma máquina que diga, olha, preveja todas as hipóteses possíveis. Não, a realidade humana é sempre mais sofisticada do que a mais sofisticada máquina criada pela mão humana. Até agora. Portanto, não se preocupem com aquelas que têm maior futuro ou não têm melhor futuro. Preocupem-se com aquelas que correspondem àquilo que é o vosso perfil e que dentro do vosso perfil
haja espaço para irem reconstruindo o vosso futuro. Porque vão ter de o reconstruir. Não vão ter a mesma atividade para sempre. Não vão. E agora, é mesmo a última. Não, então não é. É a última e aqui esta é a penúltima. Bom dia. Eu não tenho pressa nenhuma. Eu sei que aqui é tentador porque certamente um dos melhores leitões do país é o Dagda. Estamos de acordo. E vir aqui e não comer leitão, nem que seja em 5 minutos, é quase tão mau como ir a Roma e não ver o Papa. Então, diz. Bom dia, queria agradecer a sua presença, é uma honra estar a falar consigo e queria perguntar se acha que as escolas em Portugal se preparam bem os alunos para o seu futuro. Obrigado. A questão é a seguinte, eu acho, para não estar a dar uma resposta que viola o meu compromisso de não falar de política, o que eu posso dizer é o seguinte, como professor, que é sempre aluno, o professor é sempre aluno e aprende sempre, as escolas estão sempre a correr atrás do prejuízo. Mas não é as escolas, os hospitais, as pessoas, as famílias, as empresas, as sociedades. Pois se eu vos disse que o tempo é acelerado, se eu vos lembrei o que sabem que é, acordam de manhã e a realidade é uma, e 1 hora depois já é outra, e 2 horas depois já é outra. Agora imaginam o que isso é para instituições que cobrem as sociedades, cobrem sociedades muito diferentes entre si e que têm de se estar disponíveis para se rever permanentemente. Um professor tem que estar disponível para se rever permanentemente. Esta experiência que eu estou aqui a fazer com vocês, e logo vai ser feita com outra escola que tem uma história diferente da vossa, eu vou fazer com mais 4 escolas. E depois paro para fazer o balanço. E para ver aquilo que fica ou que muda e como é, como não é. Isso que se pede às escolas, pede-se a tudo na vida. A pessoa deve ser capaz de se recriar todos os dias. Eu gosto disso, mas há pessoas que sofrem imenso com isso. De cada vez que eu termino um ciclo da minha vida, perguntam, e agora, como é que vai ser? Se com um ar entre de velório ou quase de enterro. Quer dizer, como é que vai ser este homem e tal? Eu digo, eu estou noutra. Eu estou noutra, que aliás é fácil, porque é outra que já foi a minha não sei quantos anos de vida. Foi mesmo a mais constante. Mas também de outra maneira. A pessoa tem que estar disponível para a mudança. É uma maçada. Dá trabalho. Eu estou a usar já termos muito coloquiais e muito civilizados. Mas têm que estar preparados para isso. Pode dizer, oh, eu não estou preparado, eu não estou para isso. Vão ser muito infelizes. Porque veem tudo mudar à vossa volta e vocês não mudam. Portanto, a resposta é, não se pode perguntar como é que a escola numa sociedade está a preparar-se para o futuro. Eu diria como é que cada escola, e dentro de cada escola, cada parte da escola se está a preparar para o futuro. Cada professor, cada aluno, cada disciplina, cada área, cada... E aí vocês serão os primeiros a admitir que deve haver milhentas respostas. Uns melhor e outros pior. Uns muito melhor e outros muito pior. E agora a última. Bom dia, Sr. Presidente. Já que me cabe a mim a última pergunta, queria lhe agradecer pela aula que nos deu, pelas lições que levamos daqui
E queria-lhe questionar, se estivesse no nosso lugar, com 17 anos, a viver em Portugal, sairia do país ou ficaria cá? E no caso de ficar, será que repetia tudo aquilo que fez? Ora bom, aos 17 anos, eu digo-vos, não saía do país por uma razão muito simples. Porque a minha geração queria mudar o país. E era um momento único para mudar. Eu, com 17 anos, estava na universidade, tinha uma geração que se manteve amiga até hoje, apesar de por percursos muito diferentes. Uns estão em Nova Iorque, outros estão sei lá onde, por vários sítios e tal, mas estávamos a fazer o mesmo. Intervínhamos nos bares de lata, intervínhamos em questões sociais, estávamos a sonhar um futuro por caminhos muito diversos, mais humanísticas, mais matérias de ciência dura, para aí adiante, mais clássicas, mais abertas a novas especializações, e portanto a nossa ideia não era propriamente sair do país. Quando podíamos, os que podíamos, era manter contactos com fora do país para recebermos ideias novas. Livros novos, informações novas, contactos novos. Bom, e aproveitarmos o turismo que tinha começado a haver para também termos por aí ideias novas. Agora, ao longo da minha vida, eu já expliquei, aquilo que dependia de mim, eu tentei fazer mais ou menos o meu roteiro inicial. Quer dizer, estudei para Direito, estudei para ser professor, o mais rapidamente que pude fui professor, adoro dar aulas, dei áreas vizinhas do Direito, em várias áreas dentro do Direito, e vizinhas como a ciência política, ou a sociologia política e tal, ou história política. Portanto, acabei por fazer muito do que estava na comunicação social. Corri tudo o que havia de comunicação social clássica. E cheguei à conclusão que a mais fascinante foi a experiência da rádio, não foi a televisão. A mais profunda, a imprensa. A mais forte de impacto, a televisão. A mais imaginativa, mais criativa que é possível fazer no meio do mar, assim nos sítios mais diversos, onde é difícil pôr equipamento televisivo. Era, agora já é possível, mas na altura era a rádio. Bom, fiz no plano social, e tenciono continuar a fazer, muito aquilo que queria em grupo. Foi bom. No plano da ligação entre o social e o religioso, estive no maior número de grupos de mudança no domínio religioso e tenciono continuar nessa onda, ecuménico, aberto ao diálogo, por uma renovação na área religiosa em que me enquadro. Portanto, agora houve coisas que não dependeram de mim, e portanto eu não podia dizer assim de certeza, olha, eu vou fazer isto, neste tempo, desta maneira ou de outra maneira. Não. Dependeram de outros, houve coisas que eu fiz, houve coisas que não fiz, mas no geral considero-me privilegiado por ter feito muito daquilo que defini como roteiro inicial, nomeadamente como professor. E agora, acho que merecem todos vocês, a vocês próprios, uma grande salva de palmas. Olhem, escola, peço desculpa, só um pequeno momento. Precisava de pedir aqui a colaboração dos elementos da minha direção.
porque queríamos entregar aqui umas lembranças ao professor Marcelo e à sua equipa. Então vou pedir aqui à nossa vice-presidente, Joana Baltazar, que entregue uma lembrança da Porcel, em porcelana fina. À Maria João Ruela, a sua assessora, grande jornalista da SIC, que levou uma vez um tiro na guerra do Iraque, e está aqui junto a nós. Muito obrigado por tudo, pela sua colaboração. São os pastéis da Águeda também, faz parte. Escola, vou aproveitando para vos agradecer a todos o comportamento exemplar que tiveram, a forma como estiveram. Muito obrigado a todos os convidados da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, das associações de pais, os senhores jornalistas aqui presentes, todos os funcionários da escola, todos os professores. Um obrigado a todos, bem-haja, e espero que os ensinamentos do professor Marcelo façam eco dentro do vosso futuro e dentro das vossas profissões. Mais uma salva de palmas para o professor Marcelo. Obrigado.